Alô, gente! V de Vitória. Voltamos mais uma vez com a nossa aula para tirar onda, eu e você. Vamos lá? A temática de hoje, tá certo? É sobre o justnaturalismo teológico. Justnaturalismo teológico na cosmovisão do Novo Testamento. Eita, professor, o senhor deu uma temática bem extensa, é verdade? Mas a gente vai desenrolar esse tema. Nós vamos, como se diz, nós na fita, vamos desenrolar esse tema aí, beleza? Vamos lá, brincar com o conhecimento um pouco, um com o outro, né? Vamos lá. Então, o justnaturalismo teológico. Eu já falei em um vídeo lá atrás e vamos gravar uns outros vídeos lá para frente, ok? Vamos lá. Então, o que é o justnaturalismo teológico, né? O justnaturalismo teológico, tá certo? É um assunto estudado dentro do curso de Direito ou no curso da Ciência do Direito, né? No curso da graduação de bacharel em Direito. Bem, o justnaturalismo teológico procura trabalhar, digamos, a questão de como era, digamos, os princípios, ou melhor, preceitos, ou como eram as normas, como eram os códigos, como era a justiça, como eram os tribunais, enfim, como era o direito na época lá antiga. Pelos religiosos da época antiga, lá no mundo, digamos, do Ocidente, ou do Oriente, do Oriente, né? No meio dos árabes, no meio dos judeus, no meio dos egípcios, mesopotâmios, enfim, na antiguidade, tá bom? E também o justnaturalismo trabalha também essa questão das ideias hoje, atual, da religião, né, moderna, como as denominações católica e evangélica. A gente já comentamos muito isso, não vamos se aprofundar, ok? Bem, então o justnaturalismo trabalha a questão da dogmática da igreja, da doutrina da igreja, né, de todas as normas, investigações se algum herege cometeu erro e também das penalidades aplicadas, seja a penalidade baixa, média ou alta, mas a pessoa será penalizada. Então, desde que existe religião oficial, vem se construindo essa questão da visão do direito, para que haja, digamos, a moralidade, para que haja a ordem e para que haja, digamos, a administração da instituição religiosa social, ok? Bom, falando um pouco do justnaturalismo teológico, dentro da visão da lei, claro, inserida dentro da Bíblia Sagrada no Novo Testamento. Falando um pouco do contexto do Novo Testamento, como se dava o Novo Testamento, como é que se desenrolava, como é que viviam as pessoas na época do Novo Testamento. Bem, se eu for me aprofundar, tem muitos pontos a serem abordados, porque falar de vários povos, várias comunidades, vários comportamentos em uma época chamada neotestamentária, onde os escritores escreveram, é muito distante, é muita coisa, muito distante do que eu quero falar. Mas vamos lá, o Novo Testamento. O Novo Testamento, tá certo, é composto, tá certo, por livros, e esses livros, alguns nós chamamos de evangelhos. Nós temos os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E temos as epístolas paulinas, né? E essas epístolas paulinas, nós temos diversas. Temos as epístolas pedrinas, que são as epístolas de Pedro. Temos as epístolas joaninas, que são as epístolas de João, e tantas outras epístolas, como também Atos dos Apóstolos. Temos também livro aos Hebreus, e temos também o livro do Apocalipse, que é o livro da Revelação. Bem,
temos diversos livros, o que nós chamamos de evangelhos, epístolas e livro da revelação. Dentro desses livros, cada autor ou cada escritor narrou o que viu, narrou o que presenciou ou conviveu na sua sociedade ou na sua época na sociedade, tá certo? Então, o que acontece? Por exemplo, os homens que viveram ao lado de Jesus presenciou o que ele passou, como João presenciou, Mateus, Lucas e tantos outros lá. Já o apóstolo Paulo, que era Saulo, se tornou Paulo, ele automaticamente, tá certo, era um homem que aprendeu muitas experiências dentro da corte romana, executou alguns mandatos que era para prender os cristãos e até mesmo matar os cristãos. Então Paulo não fez parte, não andou com Jesus, mas ele substituiu Judas ou Iscariote, tá certo, que ali também traiu Jesus. Mas Paulo se destacou pela sua fidelidade a Deus, fidelidade a Cristo, e como um homem conhecedor de várias línguas, vários povos, homem culto, tá certo, e que entendeu como era o poder dentro do Império Romano, ele tinha mais possibilidade de escrever mais epístolas do que os próprios evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e os demais apóstolos que escreveram as suas epístolas. Bem, como era o mundo? Você pode perguntar. Aí o Brunão que está comigo aqui pergunta a gente assim: professor, como era o mundo na época do Novo Testamento? O mundo na época do Novo Testamento aparece que não é muito distante do que o de hoje, não. Por exemplo, Jesus, quando nasceu em uma manjedoura, tá? Ele foi profetizado a sua vinda ao mundo desde lá dos livros do Antigo Testamento, dos profetas do Antigo Testamento. Profetizou, tá? como Isaías profetizou, que esse menino haveria de nascer, seria o príncipe da paz e toda aquela questão lá. Jesus, quando nasceu na manjedoura, nasceu em um momento conturbado. Por quê? Existia 3 grandes impérios que dominavam naquela época. Existia o Império Romano. Segura aí, que eu vou falar sobre esse império e não vou perdoar não. Existia o Império Romano, que dava na época de Cristo. Existia o Império, digamos, judeu, e existia também o Império grego. Mas o que é que tem a ver com esses 3 impérios? Vamos lá. Esses 3 impérios influenciavam todos os demais. Vamos lá. O Império Romano. O Império Romano, ele se destacava com o poder das armas, das guerras, da preparação da criança, do adolescente, do adulto, para ser guerreiros. Então, o Império Romano, ele trabalhava em cima das guerras com a finalidade de conquistar povos na época dele. Então, o Império Romano, ele invadiu muitos povos, dominou muitos povos e fez muitos povos escravos naquela época lá, ok? Época passada. Então, o que acontece? O Império Romano avançou, ele dominou muitos povos, pequenos e grandes, se tornou um grande império, onde dominou muitas terras e muitos territórios, e se tornou uma grande fortaleza e grande beneficiador das riquezas tomadas dos outros povos. Então o Império Romano, ele tinha essa capacidade, esse poder, esse preparo de guerra, preparo militarista para dominar povos e terras, e conquistar terras. Então Jesus nasceu em uma época que Pilatos e também os Césares, depois de Pilatos, então Pilatos, Herodes e outros Césares passaram pelo Império Romano, aonde dominou. Jesus nasceu em uma época que Pilatos e também Herodes estavam dominando naquela época. E como o Império Romano dominava muitas terras, eles também dominavam as terras por serem imperadores, ok? Bom, vamos falar um pouco agora do Império Judeu. O Império Judeu é no sentido religioso.
Os judeus se tornaram um grande império religioso, onde pregava Jeová ou Iavé, tá certo? Então, automaticamente, os judeus, desde as narrações do Antigo Testamento, começando com o livro de Gênesis, os judeus já vinham pregando um monoteísmo, ou único Deus. E essa filosofia e essa ideia de monoteísmo, de um só Deus, conquistou vários povos, várias terras, aonde muitos começaram a acreditar num único Deus. Até aqueles que pregavam o politeísmo ou o panteísmo, muitos deixaram de acreditar na adoração a diversos, ou dezenas, ou centenas, ou milhares de deuses, que é o politeísmo, e começaram a acreditar no mono, que é um teísmo, acreditar em um único Deus chamado Iavé, na língua e na cultura hebraica, ok? Então, os judeus chegaram com a sua religião, dominando os povos, catequizando os povos da época deles lá no Novo Testamento. Então, os judeus influenciaram com a religião judaica, com o judaísmo, e os romanos, que era o império primeiro que eu falei, dominou com o poder militarista. Então, o terceiro império é o império grego. Os gregos, eles influenciaram com a sua filosofia, com a sua língua e com a sua cultura e educação, enfim, com o intelectualismo. Os gregos influenciaram os povos na época em que os povos viviam e que foi narrado com o livro do Novo Testamento. O livro do Novo Testamento, começando de Mateus a Apocalipse, narrou toda essa questão desses três povos: o povo romano, o povo judeu e o povo grego. Esses três povos que dominavam na época de Cristo lá, ok? Então, o que eu digo para vocês, quando nós falamos do justnaturalismo teológico do Novo Testamento, nós temos que entender que na época do Novo Testamento existiam as leis romanas, os preceitos romanos, as normas romanas, tá certo? Que os próprios romanos, como seu imperador, ele impunha, ele exigia que todos os seus dominados vivessem as leis, normas do Império Romano, que dominou aquele outro povo, que venceu numa guerra e fez aquele povo escravo, ok? Então, na época, o contexto histórico do Novo Testamento, da história do povo, que os livros do Novo Testamento narrou, era que as leis, normas, direitos, deveres do Império Romano eram impostos sobre o povo, tá certo? E segundo ponto, era a religião judaica, que também era pregada. Não queira dizer que não existia outras religiões, existia, mas a que tanto predominava na época era a religião do judaísmo, a religião dos judeus. Então, os romanos influenciou com o poder, influenciou os povos, conquistou os povos e terras com o seu poder militarista, tá? E também os judeus influenciou naquela época lá também com a sua religião, com seus dogmas, regras, costumes e normas, como também naqueles povos que na época do Novo Testamento veio os gregos com a sua cultura, com as suas também leis atenienses, e também com aquela questão lá, digamos, da sua língua, sua educação, sua cultura. Bem, a Bíblia Sagrada narra historicamente, tá certo, sobre todas essas questões de leis no Novo Testamento lá. Sucesso para vocês, espero que possa ter trazido um panorama teológico e dentro do justnaturalismo teológico. Um abraço do professor e doutor Fernando Joaquim.